aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Conclusão do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus se manifestou aos 11 discípulos e disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Os sinais que acompanharão aqueles que crerem serão estes: expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas, se pegarem em serpentes ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Depois de falar com os discípulos, o Senhor Jesus foi levado ao céu e sentou-se à direita de Deus. Os discípulos então saíram e pregaram por toda parte. O Senhor os ajudava e confirmava a sua palavra por meio dos sinais que a acompanhavam. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Nos recolhamos a um tempo em oração. No íntimo do nosso coração, peçamos ao Divino Espírito Santo o auxílio necessário para que compreendamos esta palavra e sejamos hoje, agora, transformados por ela. Rezemos. Amém. Irmãs e irmãos, o mistério da Páscoa que estamos celebrando já há 7 semanas, desde a noite da Quinta-feira Santa, esse mistério pascal, ele é um mistério grandioso que cada domingo, cada dia e domingo desses do tempo da Páscoa, 50 dias, nós celebramos um aspecto do mesmo e grande mistério da paixão, morte e da gloriosa ressurreição do Senhor. Intimamente ligado ao mistério da Páscoa, da ressurreição, é o mistério da celebração solene de hoje, a Assunção do Senhor, chamado em linguagem para facilitar com a distinção de Nossa Senhora, ela foi assunta, levada, mas hoje os textos também falam que Jesus foi levado. A ascensão do Senhor, que é própria o termo para distinguir de Nossa Senhora, a ascensão do Senhor, ascender, subir, e Maria levada. Mas também hoje nos textos aparece a expressão que Jesus foi levado para o céu, que seria assunção também. O mais importante é em que consiste esta subida de Jesus para junto do Pai. Ela é a ação última do mistério da encarnação. Se no Natal
no Natal nós celebramos o céu e a realidade divina que desce até nós. Nas orações e no prefácio da missa de hoje, nós rezamos que hoje nossa natureza humana entra no céu, porque Jesus ressuscitou em corpo e alma. Ele é verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus. Então, a parte humana de Jesus ressuscitado, que subiu ao céu, significa que, pela primeira vez, a carne, a matéria ressurreta, entra no céu. A natureza humana. Portanto, na expressão de Paulo aos Efésios, ele, cabeça da igreja, nós, o corpo, a cabeça entra e o corpo vai junto. Então, pela cabeça já lá junto de Deus, estamos nós também em movimento para ficarmos definitivamente junto de Deus. Façamos esse movimento. Pegue comigo o Evangelho, número 11 do seu folheto. No seu folheto tem um errinho aí, que hoje, de forma particular, a gente não diz proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos, mas conforme o lecionário diz, conclusão do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Por quê? Porque é assim que o evangelista encerra o seu Evangelho curto, apenas 16 capítulos. E este Evangelho é breve. As mentes mais curiosas e inquietas fazem muitas perguntas para Marcos, porque é o primeiro evangelho escrito, anos 70, estava muito perto do evento, morte, ressurreição e subida. Marcos tinha segurança de que os ouvintes tinham familiaridade com os acontecimentos, não precisavam tanto de detalhamentos como Lucas, Mateus e João fazem. Marcos é breve, é sucinto, ele faz uma sequência de acontecimentos para mostrar e dar-nos a compreensão real dessa dinâmica do mistério da encarnação, da Páscoa e da volta de Jesus para junto do Pai. Hoje, na porta da igreja, uma mãe me para naquela multidão saindo e fala: meu filho quer fazer uma pergunta, que ele não entendeu na missa. Jesus está sentado à direita do Pai, e à esquerda do Pai, quem vai ficar? Eu falei: quem o Divino Pai Eterno quiser. Isso é problema dele. Pode ser que sejamos até nós mesmos, não é? Então, é bom que a gente aprenda uma coisa: não é errado fazer perguntas para o texto, mas é bom que a gente faça pergunta para aquilo que o texto diz e não para o que ele não diz. Senão você divaga, senão fatalmente vira gnose, vira especulação que até parece inteligente e fica aquela coisa delirante que não tem elaboração, não tem consistência, gnose pura. É para isso o texto, e a compreensão do texto ela é fundamental. A questão aqui é entender o que o texto diz. São Jerônimo dizia que se você lê o texto e ele não te impactou, não te causou nenhum arrebatamento, não é porque o texto é fraco, é porque você não deu a atenção que o texto merece. É problema seu, porque é sempre palavra de Deus, palavra de salvação, acontecimento de salvação. Portanto, fazendo as perguntas que interessam para interpretar a conclusão do Evangelho de Marcos, porque a gente vai continuar lendo o Evangelho de Marcos até novembro, e muita coisa vai aparecer, e você, a partir de agora, vai continuar essa caminhada até novembro, recordando a conclusão. Os acontecimentos que se descreve se amparam nesta conclusão. Vamos lá? Naquele tempo, Jesus se manifestou aos 11 discípulos
é o último encontro de Jesus. Jesus se manifestou aos 11 discípulos e disse-lhes, brada a igreja: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. 3 ideias. Jesus se manifestou. Bento XVI diz: as aparições de Jesus estão em vista de gerar testemunhas. Ele aparece para dizer, manifesta-se aos discípulos para gerar testemunhas e diz: ide, anunciai. As testemunhas têm um anúncio: dizer ao mundo: Jesus é o vivente, definitivo. Jesus é a própria vida. A vida não morre mais. O encanto de Jesus na primeira pregação que ele realizou às margens do mar da Galileia, morando em Cafarnaum, na casa de Pedro, o encanto que gerou no coração dos discípulos, ele terminou sua primeira pregação. No final da pregação, ele chama os primeiros 4 colunas da igreja, Pedro, Tiago, João e André, com 2 verbos: vem e segue-me. Ele termina a sua missão com 2 verbos: ide, anunciai. Vem, segue-me, e a razão do seguimento é para gerar um envio e um conteúdo, um anúncio. Não anunciai qualquer coisa, mas o Evangelium, o Evangelho de Jesus, o Evangelho de Deus. Marcos fala que Jesus começou a anunciar o Evangelho de Deus, lá no início do seu texto. A igreja não anuncia o que ela gosta, o pregador não anuncia o que ele gosta, o que lhe afeta o coração, a emoção. O pregador tem que se ater ao Evangelho. Para quem? Ide pelo mundo inteiro, anunciai o Evangelho a toda criatura. Esta é a força nova que inaugura o tempo novo. Mundo inteiro e toda criatura. Fazer este salto e compreender que a salvação é para todos, para tudo, toda a realidade, o mundo todo, não é um movimento fácil. A pregação do Evangelho, ela gera imediatamente um movimento. Versículo 16: quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Quem escuta a pregação do Evangelho que a igreja realiza para o mundo inteiro e para toda criatura, a finalidade da pregação é gerar, primeiro, o crer. Segundo, conduzir ao batismo. Terceiro, ser alguém neste mundo que experimenta já, pela graça do crer e pela graça do batismo, a salvação. Esta é a razão da vida da igreja, é para isso que a igreja existe, para pregar, e a pregação gera um conteúdo de compreensão, o crer. Esse crer conduz-nos às águas do batismo, o mergulho no mistério de Deus, e desse mistério saímos das águas do batismo com a alegria de sermos mulheres e homens que experimentam já nessa vida o dom precioso da salvação. Pronto. A questão é, os discípulos entenderam isso? Foi tranquilo para a igreja sempre isto? Não. Constantemente nós fugimos dessa finalidade da igreja. Constantemente a igreja se desvia, e também nós pregadores, e também os cristãos nos desviamos desta identidade fundante: ouvir a pregação, crer, ser batizado e ser homem e mulher testemunhas da salvação. A gente precisa da Bíblia inteira para entender esse processo e esta realidade.
os próprios discípulos tiveram muita dificuldade. Rapidamente, vem comigo na primeira leitura dos Atos dos Apóstolos. Tome lá. O número 7 do seu folheto. Depois de Lucas, que é o autor do livro dos Atos dos Apóstolos e do Evangelho de Lucas, depois dele fazer a introdução, ele relata que Jesus ressuscitado apareceu durante 40 dias, falando do reino de Deus, Versículo 4. Durante uma refeição deu-lhes esta ordem. Leiamos a ordem de Jesus. Não vos afasteis de Jerusalém, mas esperai a realização da promessa do Pai. Pronto, espere, fique em Jerusalém, tem uma promessa do Pai. Qual é a promessa? Da qual vós me ouvistes falar. Ele mesmo falou da promessa, qual é? João batizou com água, vós, porém, sereis batizados com o Espírito Santo, dentro de poucos dias. Pronto, o conteúdo da fé é o batismo. E depois do batismo, o derramamento do Espírito Santo. Sereis batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. O problema é que os discípulos achavam isso pouco. Vamos ver? Versículo 6. Então os que estavam reunidos perguntaram a Jesus, leiam. Senhor, é agora que vais restaurar o reino em Israel? Espere lá. Bento diz assim: os discípulos, depois de 3 anos de convivência com Jesus, 3 anos escutando a pregação e a catequese de Jesus, a instrução de Jesus marcada pelos prodígios, milagres e sinais, a pregação de Jesus não mudou ainda a mentalidade. Diz Bento, os discípulos estavam ainda fechados nas suas velhas ideias. Tem gente que vem para a igreja trazendo velhas ideias, fica anos e anos e anos na igreja cultivando velhas ideias, caducas, que não correspondem à verdade do Evangelho. Qual é a ideia velha? Senhor, é agora que vais restaurar para nós o reino em Israel, país desse tamanhozinho, 200 quilômetros de comprimento, 120 de largura, uma monarquia fundada por Davi há 1000 anos atrás e que nunca teve uma grande estabilidade. Uma monarquia que sempre foi tomada de pecado, debilidade e fraqueza. Por quê? Porque Deus escolheu o povo de Israel para que através do povo de Israel, Deus comunicasse ao mundo o amor dele. E Israel, eu vivo repetindo isso porque é uma ideia central na dificuldade dos apóstolos. Israel ficou tão orgulhoso, tão orgulhoso, tão orgulhoso de ser escolhido para ser o povo eleito, que passou a falar dele mesmo. Quanto nós somos importantes, nós somos o povo de Deus, esqueceu de falar de Deus. Passou a ter tanto orgulho do que é e do que faz, que dispensa Deus. Às vezes nós padres, nós na igreja começamos a colaborar e ficamos tão ciosos de nós mesmos que dispensamos Deus. Falamos mais do poderio de nossas iniciativas do que de Deus. Os discípulos, no final de 3 anos de catequese, tem gente que entra para a igreja com a ideinha desse tamanho aqui. Quanto mais tempo ela fica na igreja, a ideinha vai diminuindo, ao invés de ampliar, vai reduzindo. Porque na medida que a expectativa que ela traz é uma expectativa que não corresponde ao plano de Deus, vai lhe frustrando e decepcionando. Hora outra ela muda de uma igreja para outra, de uma paróquia para outra, de uma religião para outra, e ela nunca progride. Os discípulos têm uma ideia
estreita, uma ideia velha, que os monarquistas de Davi para frente incutiram que era preciso viver a graça da eleição. Deus nos escolheu e nós somos o único povo da aliança e da bênção. Portanto, precisamos de um rei bom, que monte um exército poderoso, que faça uma muralha ao redor de Israel poderosa. Todos os povos do mundo ou vão ser dominados como escravos nossos, quem se rebelar contra nós será eliminado. Era esta a ideia que Israel tinha. Nós somos a bênção, os abençoados, os povos da terra prestam para serem escravos ou para serem eliminados se nos obedecerem. Você encontra vários salmos e passagens no Antigo Testamento que eles dizem isso. Aí Jesus vem, passa 3 anos pregando, e eles trazem para Jesus, fechados em si mesmos, nas expectativas de si mesmos. Jesus reage com uma bronca, e o próprio céu, lembra aquela cena no Monte da Transfiguração, tem uma bronca aos discípulos. Vamos ver? Jesus respondeu: não vos cabe saber os tempos e os momentos que o Pai determinou com a sua própria autoridade. Isso não fica especulando sobre isso, reino de Israel. Vós, versículo 8, mas recebereis o poder do Espírito Santo. Para quê? Que descerá sobre vós, para serdes minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e na Samaria, e até os confins da terra. Recebereis o poder do Espírito Santo, descerá sobre vós, serdes minhas testemunhas, até os confins da terra. Abra a visão. A sua fé, a sua prática religiosa, não é para você ter um deusinho de estimação que faz por você o que você quer. Não é um deusinho que fica por conta de você para mandar bençãozinha só para os quadrados da sua casa, da sua família. O Senhor que te chama, vem, segue-me, diz a você: ide, anunciai, seja testemunha do meu amor até os confins da terra. Abra essa bolha. Volta ao Evangelho. O cristão, para ser testemunha de Jesus, você só dá conta de ser testemunha de Jesus até os confins da terra, se você zelar para 4 selos de qualidade. Quando a gente vai numa loja comprar um produto, a gente olha a marca, não é? Depois a gente olha o selo de qualidade da marca, do produto. O cristão também tem uma marca, na verdade tem 4 selos, que se manifestam em 5 emblemas, 5 rótulos. Vamos ao Evangelho, volte lá. Depois de quem crer e for batizado será salvo, diz, versículo 17: os sinais que acompanharão aqueles que crerem serão estes. Portanto, são selos para todo mundo que abraça a fé cristã, não é só para pregador do Evangelho. Os sinais que acompanharão aqueles que crerem serão estes. Primeiro selo: expulsarão demônios em meu nome. Segundo selo: falarão novas línguas. Terceiro selo: se pegarem em serpente ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Quarto selo: quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Isto é que valida a qualidade do seu cristianismo. Que significa estes sinais que acompanham você? Onde você chega, primeiro sinal de que você é chamado
e enviado por Jesus e constituído com o poder do Espírito Santo. O sinal que acompanha você, o primeiro sinal, onde você chega, o tempo do demônio encerra. Amém? Amém. Onde você chega, o demônio encerra o seu tempo de domínio. Acabou, capeta. Não fique falando de Satanás demais, não. E falando dos fenômenos do capeta demais, não. Não fique especulando demais o inferno, não. Onde você chega, é tempo de silenciar e encerrar o tempo do mal espiritual. Acabou. Tá claro? Se você e nós pregadores às vezes queremos exaltar tantos perigos do inferno, do demônio, tem pregador que se ocupa até em especular as visões dos santos que desceram ao inferno. Eu quero lá saber como é que funciona o inferno. Ah, doido. Não é não? Não é lugar para mim, não me interessa ficar sabendo previamente como é que é lá. Não vou para lá, não quero saber de lá. Nosso lugar é o céu, não é não? Então o tempo do capeta acabou. O tempo do demônio? O tempo do demônio? Então brada, reage uma salva de palmas. Brada! Acabou o tempo do demônio, mas deve acabar um tempo também muito difícil de ser encerrado. Segundo o selo de qualidade que você traz, falarão novas línguas. Domingo que vem nós vamos aprofundar mais esse tema. Os Atos dos Apóstolos vão dizer que os discípulos falavam as maravilhas de Deus na própria língua que cada um era capaz de compreender. Então, o sinal de que você é cristão, o primeiro selo, o tempo do demônio acabou. O segundo selo, o tempo da confusão, do desentendimento acabou. Onde você chega, as diferenças de temperamento, de estilo, de comportamento não dominam mais. As diferenças e limitações culturais não dominam mais. Você não vai mais dizer que não dá conta do seu pai, da sua mãe, do seu irmão, da sua irmã, porque você vai aprender a falar das coisas de Deus na língua que ele, que ela é capaz de compreender. O tempo da confusão acabou. Amém? Amém. Não se permite mais continuar o tempo de Babel. O tempo da confusão é o tempo de Babel. O tempo de Babel encerrou definitivamente. O cristão, a cristã, não fica dizendo: eu já falei, você não entende, eu já falei, você não aceita. Você não aponta mais e fica acusando o outro. Você aponta para você e diz: eu estou falando, Jesus, mas não está havendo entendimento. Corrige-me, educa-me, capacita-me, qualifica-me para aprender a falar a língua que ela, ele é capaz de compreender. Amém? Amém. O tempo da confusão, Babel acabou. Brada uma salva de palmas para Jesus. Terceiro selo de qualidade. Agora é pesado. Versículo 18. Se pegarem em serpentes ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Espere lá. Pegarem em serpentes. O que lembra a serpente? O pecado original. Então, o tempo do pecado acabou. Acabou o tempo do demônio, acabou o tempo da confusão e acabou o tempo do pecado. Nós estamos no tempo da graça. Encerrou o tempo do pecado. A serpente não nos domina mais.
não nos seduz mais. Nem a serpente, que significa o mal dos fenômenos da natureza, como aquele que o Rio Grande do Sul está vivendo, as catástrofes, as tragédias, as enchentes, terremoto, seca, isso são os fenômenos da natureza. O mal natural não nos domina mais, mas também o mal humano, ou se beberem algum veneno mortal. Se alguém te trair, te der algum veneno, não lhes fará mal algum. O tempo de Jesus não é o tempo do domínio do mal, mas é o tempo do bem, da bondade. O tempo do mal acabou, dos atos que causam sofrimento e são nocivos, que vêm da natureza ou da atividade dos homens. Nós não somos mais governados pelo demônio, pela confusão dos temperamentos e diferenças da língua, não somos mais dominados pelo mal da natureza ou pela maldade humana. O tempo da maldade. Então brada uma salva de palmas para Jesus. Brada! Quarto selo de qualidade: quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. O mal da enfermidade não dominará mais sobre nós. Nossa visão sobre a enfermidade muda. A enfermidade continua existindo no mundo. O mal da enfermidade continua existindo no mundo, em nosso corpo, mas a enfermidade, a doença, não nos dominam mais, não decidem mais a qualidade da nossa fé. Nós vencemos a enfermidade impondo as mãos. Basta. Quantas vezes eu experimento a graça de visitar um doente e a pessoa fica completamente alterada, agitada por aquele encontro com o padre numa situação iminente da morte, e a gente senta do lado dela, chora, segura a mão dela, ela te faz uma pergunta: Deus está comigo? Só isso. Você segura a mão dela e diz assim: Ele não está com você, você está nele. Você só está aqui porque você está nele. Horas depois diz: Padre, o povo liga, morreu serenamente. Quando a gente tem essa fé, minha gente, nós mudamos nossa compreensão sobre o mal. E a gente tem coragem de dizer: olha, eu agora vou enfrentar os maiores e mais pavorosos dramas do sofrimento humano com a delicadeza de um toque de ternura, de afeto, pondo a mão no rosto do meu pai, da minha mãe, do meu filho doente e ajudando-a nesta situação. Pronto. O tempo da enfermidade e da doença. Então brada, reage. Significa o quê? Que nós somos testemunhas do ressuscitado, nós somos testemunhas das coisas do reino de Deus. Onde nós chegamos, sai o capeta, entra Deus. Sai a confusão, entra o entendimento. Sai o mal, entra o bem. Sai o sofrimento e entra a graça da vida experimentada no amor de Deus. Ponto. Amém? Amém. Mudemos nossa mentalidade, nosso modo de compreender as coisas. É impressionante como em tempos de crise, como esse que nós vivemos, da pandemia para cá, os conflitos sociais, culturais, econômicos,
de guerras no mundo, deixa todo mundo tão instável, inseguro, e as pregações sobre o poder do mal, o fim do mundo, se arvoram assim numa empolgação tão grande. Que besteira gastar tanto tempo com o poder do mal assim. Vou te ensinar uma forma poderosa de você eliminar o poder do mal sobre você. Essa história de dar corda para o capeta, e tudo tem capeta, e tudo é o capeta e o mal tentando você, não precisa de ir atrás do exorcista, lá não sei aonde, comprar livros e livros que falam sobre o capeta, o inferno, o demônio, e pagar caro uma passagem do exorcista para vir lá da Europa, do Vaticano, para tirar o capeta de você. Se você sente qualquer força estranha perturbando sua vida, você às vezes não sabe nem o que é e já chama de capeta, sabe qual é a melhor fórmula para tirar o poder do mal? Põe a mão no seu coração e diga: Senhor, seja feita a vossa vontade, na terra, no céu, reina. Não tem inferno que resista ao Pai Nosso. Não tem demônio que sobreviva perto dos lábios de alguém que reza essa confiança e tem coragem de dizer: Senhor, não vens à minha vida restaurar o reino de Israel, o meu reininho do meu umbigo, das coisas que eu quero que fiquem do jeito que eu quero que fiquem. Não vem restaurar o meu reininho. Senhor, reina o Senhor, faça a vontade do Senhor, e eu tenho certeza que tudo que o Senhor quer para mim é infinitamente melhor do que todos os meus sonhos e ambições para mim e que eu tenho para os meus. Amém? Amém. Deixe Deus reinar. Aceite o reinado e o senhorio de Deus. Paulo aos Efésios vai dizer que ele sentou à direita de Deus e Deus pôs tudo sob os seus pés. Acabou, minha gente. O fim do demônio, do pecado e da morte, o fim dos conflitos dos povos, nações e culturas, o fim do mal da natureza e da maldade humana, o fim do sofrimento. O reino chegou. Sentou-se à direita de Deus para reinar. Só sentou-se porque cumpriu a missão. Mas vamos à poesia. Bento XVI. O evangelista Lucas conta no relato dele da ascensão do Senhor aos céus. O evangelista Lucas diz que Jesus, erguendo as mãos, abençoou os discípulos, e enquanto os abençoava, distanciou-se deles e era elevado ao céu. Bento XVI diz assim: Jesus parte abençoando. Abençoando parte, e na bênção ele permanece. Não é bonito? Brada! Brada! Jesus parte abençoando, abençoando parte, e na bênção ele permanece. As suas mãos continuam estendidas sobre este mundo. As mãos abençoadoras de Cristo são como um teto que nos protege. Mas, ao mesmo tempo, são um gesto de abertura que fende, que abre o mundo para que o céu penetre no mundo e possa afirmar nele a sua esperança.
aquelas pessoas resgatadas em cima dos tetos, né? Lá no Rio Grande do Sul. E de repente chega alguém para socorrer. As mãos de Jesus são o teto da bênção sobre o céu, sobre o mundo. O gesto das mãos abençoadoras exprimem-se a relação duradoura de Jesus com os seus discípulos, de Jesus com o mundo. Enquanto parte, Ele vem levantar-nos acima de nós mesmos e abrir o mundo para Deus. Por isso, os discípulos puderam transbordar de alegria quando voltaram pregando o amor de Jesus. E até hoje, anunciando ao mundo, na fé, sabemos que Jesus, abençoando, tem as suas mãos estendidas sobre nós. Tal é a razão permanente da alegria do cristão, da cristã. Bonito, né? O tempo agora é da graça. Ide anunciai. Pare de falar desgraça. E seja anunciadora, anunciador da bênção, da boa nova, da salvação que chegou. Amém. Amém. Incline a sua cabeça, feche os olhos, põe a mão no seu coração, sinta Jesus bem perto de você, ressuscitado, também a te chamar, vem, segue-me. Sinta Jesus a te formar, a te capacitar, para te enviar também hoje, dizendo: ide e anunciai. Cale e encerre o tempo do demônio. Cale e encerre o tempo da confusão. Cale e encerre o tempo dos venenos. Cale e encerre o tempo do desespero ante ao sofrimento e à enfermidade. O amor vence, a graça vence, e Ele está perto de nós sempre. Renove sua aliança com Ele, fale com Ele. Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus, Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus, vem controlar todo o meu ser, vem dirigir o meu viver, o meu pensar, o meu falar, o meu sentir, o meu agir. Vamos cantar? Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus. Mais uma vez, Espírito. Espírito, Espírito, De pé, Espírito Santo de Deus. estenda as mãos aqui para a cruz de Jesus e reze comigo: Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu creio firmemente
Eu creio firmemente neste Evangelho, neste Evangelho, a boa nova a boa nova que o Senhor mandou que o Senhor mandou a igreja anunciar a igreja anunciar para a minha salvação. para a minha salvação. Eu creio, sou sou batizado batizado e na graça e na graça experimento experimento a força da salvação. a força da salvação. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Hoje eu renovo a minha fé Hoje eu renovo e a suplico minha ao Senhor fé, e suplico ao Senhor uma unção nova uma unção nova para que eu saia daqui para que saia daqui anunciando anunciando que Deus reina, que Deus reina, que o amor reina, que o amor reina, que o bem vence, que o bem vence, que a graça opera que a graça opera o fim de toda maldade, o fim de toda maldade, que o Senhor é a vida abundante que o Senhor é a vida que abundante, transborda em nós, que transborda em nós, graça sobre graça. em graça sobre graça. Obrigado, Jesus, Obrigado, Jesus, por renovar-me por renovar no seu amor. no seu amor. Eu serei testemunha Eu serei testemunha deste amor. deste amor. Põe a mão no seu coração, incline a sua cabeça. Diga comigo: eu serei testemunha Eu serei testemunha desse amor deste amor até os confins até os confins do meu coração, do meu coração, da minha alma, da minha alma, da casa da minha família da casa da minha família e do mundo inteiro. e do mundo. Vou anunciar este amor. Vou anunciar este amor. O reino de Deus chegou. O reino de Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Amém. Amém. Transborde nesse amor, dirigindo a quem está do seu lado. Dê um abraço carinhoso e deseja a paz de Jesus. Saudai-vos. Vejo manifestar o poder da criação. Nos seus lábios eu vejo estar o sorriso de um irmão. Quero te dar a paz do meu Senhor, com muito amor. Quero te dar a paz do meu Senhor,